Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui nós vamos continuar a saga de O Morro dos Ventos Uivantes. E se você ainda não sabe o que está acontecendo, eu e Wesley estamos lendo esse livro e estamos compartilhando as nossas impressões com vocês. Mas, apesar de estar lendo o mesmo livro, nós não estamos conversando entre nós sobre o livro, só para descobrir de forma surpresa aqui o que um pensa, o que o outro pensa. E se você está interessado também nesta leitura, você pode adquirir na Amazon comprando pelo link que nós vamos deixar aqui. Você apoia o nosso canal e não paga nada mais por isso. Nesse vídeo eu vou compartilhar então as minhas impressões dos capítulos 4 ao 10. E o capítulo 4, ele começa com o narrador até então, né, o Sr. Locke, dizendo como somos volúveis. E eu li isso e falei, opa, o senhor, não me coloca nessa não. Brincadeiras à parte, nós descobrimos que o Sr. Locke, ele adora uma fofoca. Mas fala a verdade, gente, quem não? E eu não tô falando de fofoca no sentido de espalhar boatos falsos sobre a vida das outras pessoas, mas eu gosto de saber de algumas coisas que não são da minha conta. E o Sr. Locke, pelo jeito, ele adorava. Ele pediu para Ellen Dean, que é a criada lá da casa, também chamada de Nellie, para contar para ele o que ela sabia sobre aquelas pessoas estranhas que viviam lá no Morro dos Ventos Uivantes. E para alegria dele, para alegria do fofoqueiro, a minha xará sabia tudo. A senhora Ellen Dean, ela cresceu com Heathcliff e com seus irmãos de criação. E a partir de então, a Ellen toma o protagonismo aqui como narradora e começa a descrever tudo o que ela sabe. Então fique nesse vídeo até o final para você saber essas fofocas literárias. A Ellen detalha a sua infância vivida com os Earnshaw. Ela foi uma espécie de criada infantil na casa dessa família. Ela conviveu com Catherine, com Hindley, duas crianças, digamos, de classe média, super mimadas e já com alguns probleminhas de caráter. Eu acho importante falar isso aqui com vocês, porque relevar comportamentos reprováveis de crianças só porque são crianças é muito perigoso. Eu já vi alguns pais rindo de coisas feias que crianças fazem. No entanto, essa graça vai se perdendo com o tempo, porque a criança cresce e revela que não estava apenas brincando, estava aprendendo, estava interiorizando valores e aquele riso se transforma então em choro. Acho que eu pesei o clima, né? Mas tudo bem, não existe nada mais pesado do que esse livro aqui, gente. Continuando a história, em uma viagem, o pai daquelas crianças traz um menino caracterizado pela narradora como um ciganinho, de cabelo preto, de pele escura, e a partir disso começam então todas as descrições mais racistas que você possa imaginar, até mesmo por parte do senhor que o adotou. E no fim, quase morri carregando esta carga. Veja só, minha esposa, nunca me senti tão cansado assim na vida, mas você deve ver isso como uma dádiva de Deus. Apesar de ele ser tão escuro que parece ter vindo do diabo, olha isso. E até mesmo a própria Ellen Dean, ao falar sobre aquela criança, ela também tem algumas falas racistas nas descrições dela. Ela diz assim: um menino de cabelo preto, sujo e maltrapilho, grande o bastante para já andar e falar. Eu tive medo. E a senhora Earnshaw estava pronta para expulsá-lo porta afora. E aqui vale a pena a gente refletir um pouquinho, porque o racismo, ele é aprendido. Ninguém nasce racista, se aprende a ser racista. Aqui, crianças e adultos expressam seus preconceitos livremente, mas as crianças provavelmente aprenderam com os seus pais. E deram, então, o nome àquele menino de Heathcliff. Esse é o Heathcliff. Enquanto ele era odiado por Hindley, o menino, que já estava de olho na herança do pai, Catherine era a alma gêmea de Heathcliff. Ela se considerava a alma gêmea dele. Eles brincavam e aprontavam no mesmo grau. E olha só que interessante, a autora surpreendendo na era vitoriana, colocando uma menina que era tão atentada quanto um menino.
laboratório. E em uma dessas aprontações, eles foram parar na propriedade vizinha e, ao serem pegos, mais uma chuva de racismo. Que coisa tenebrosa! Coloque-o no porão, papai. Ele é igualzinho ao filho da vidente que roubou o meu fazão domesticado. Isso aqui é uma fala da Isabela, uma criança, sobre Heathcliff. Os trabalhadores que encontraram Heathcliff e Catherine também disseram: morda a língua, seu ladrão desbocado, você irá para a forca por causa disso. Senhor Linton, não solte sua arma. Olha só que crueldade. E eles continuam: deve ser um pequeno lascar, ou um americano, ou um degradado espanhol, um garoto malvado, comentou a velha senhora, e muito indigno de estar em uma casa decente. Interessante, né? Como até mesmo os americanos, ou seja, os estadunidenses, eram vistos pelos europeus. Hoje, os estadunidenses se acham, né, as pessoas mais importantes do planeta, mas antes eles também já foram vistos, e eu acho que até hoje são vistos com o mesmo olhar xenofóbico que eles olham para a América Latina, a Europa olha para os Estados Unidos. E tem uma descrição da Ellen Dean sobre Heathcliff que eu pensei, esse menino não é normal. E eu vou ler aqui para vocês. Ele parecia ser uma criança taciturna e paciente, endurecida talvez pelos maus tratos. Suportava as pancadas de Hindley sem sequer piscar ou derramar uma lágrima. E meus beliscões apenas o faziam respirar fundo e arregalar os olhos, como se tivesse se machucado por acidente e ninguém tivesse. Esse não é um comportamento saudável, um comportamento normal. Não é legal nem elogiar esse tipo de atitude em uma criança. Nós somos seres humanos, nós sentimos, nós temos emoções, nós temos sentimentos. E alguém que desde criança foi condicionado a suprimir o que sente, não vai dar uma coisa boa no futuro. E eu não estou falando apenas no sentido de se tornar uma pessoa ruim para os outros, para a sociedade, mas de não ter estima por si mesmo. Se enveredar em uma vida que, na melhor das hipóteses, vai culminar em uma depressão profunda. E eu digo na melhor das hipóteses porque existem pessoas que canalizam o sofrimento para vícios e, dependendo da constância do trauma, são pessoas que se tornam psicopatas. Eu sei que esse termo é um termo forte, vulgar, popular, não é um termo médico, mas vocês lembram daquele livro que eu li e já postei resenha aqui no canal? Psicopatas do Cotidiano? São pessoas comum. A psiquiatra, autora do livro, ela nomeia como psicopatas do cotidiano pessoas com transtornos de personalidade não tratados. Para vocês não acharem que eu estou exagerando, se você pegar a história de pessoas que cometeram crimes hediondos, em muitos casos vocês vão se deparar com crianças que passaram por algum tipo de abuso na infância. E, por exemplo, pesquise aí a história de Elise Matsunaga. É complicado demais, gente. Uma menina ter passado pelo que ela passou e permanecer dentro da normalidade humana, do que é considerado normal para o ser humano, é muito raro. É um milagre uma pessoa daquela se tornar normal, porque eu não estou dizendo que sofrimentos na infância justificam crimes adultos. Eu quero apenas que você entenda que problemas da vida adulta nascem na infância. Então, vocês que têm filhos, pelo amor de Deus, ou de qualquer outra coisa que seja sagrado para você, não seja negligente, não seja irresponsável. As pessoas gostam às vezes de pegar no pé de quem não tem filhos, mas quem tem é que precisa ser chamada a atenção. Você precisa ser responsável. Ninguém pediu para vir ao mundo. Se você colocou uma criança no mundo, não use de violência, seja responsável com essa existência, com essa vida, com essa individualidade. De forma resumida, o livro mostrou exatamente isso que eu estou falando com vocês. Tanto os filhos biológicos mimados, quanto o filho adotivo, ou por duras violências, se tornaram psicopatas. E eu não consigo achar nenhum dos três normais. Para mim, os três têm algum transtorno sério de personalidade não tratado. A Catherine e o Heathcliff, para mim, têm comportamentos narcisistas, os dois. E qualquer psicólogo que leia isso aqui poderia dar o laudo. Hindley, por exemplo, é completamente sádico. Depois que os pais dele morreram, ele isolou o irmão de criação
coração, Heathcliff, começou a tratá-lo como um animal. Ele não tinha amor nem pelo próprio filho. E Catherine, na juventude, ela se afasta do seu grande amigo de infância, Heathcliff, questões de aparências, por conviver com vizinhos ricos. Ela se iludiu com roupas finas, com lisonjas, passou a desprezar Heathcliff, o que o machucava profundamente. Imagina só, você crescer com uma pessoa, como melhores amigos, e depois aquela mesma pessoa te humilhar, te maltratar. É muito pesado, né? Então, esse livro descreve situações bem disgusting, mostra como foi ensinado a Heathcliff a odiar a própria existência, a aparência também, e na verdade, a odiar a si por completo. E uma coisa que eu achei super interessante, a Ellen Dean revelando os seus preconceitos. Ela dá um conselho bem assim para Heathcliff: um bom coração tornaria seu rosto mais bonito, meu rapaz, mesmo que você fosse um negro comum. E um coração ruim é capaz de transformar um rosto bonito em algo pior do que a feio. Só que não é bem assim. A Catherine é descrita como uma linda moça, mesmo fazendo coisas horrorosas. Ela é tão má quanto Heathcliff. A régua moral é diferente quando se é branco, né? E Heathcliff tem esse histórico, então, de violências psicológicas e também de violências físicas, e ele se torna um homem endurecido, amargo, perverso, mau. E Dona Catherine, também com seu histórico de vida boa, de mimos, ela se torna uma mulher de caráter duvidoso. Ela tinha compaixão por Heathcliff, mas ela escondia tudo isso em nome das aparências. Ela se casou com Edgar Linton, vizinho rico e bonito, e eu achei super legal a Ellen Dean fazendo diversas perguntas para saber qual a motivação de Catherine para tomar essa importante decisão. E aí que eu vejo que ela era narcisista mesmo, porque ela se casa com Linton não porque o ama, mas porque ele a amava cegamente, a ponto dela mentir, dissimular, destratá-lo, e mesmo assim ele continuar ali adorando ela, venerando. E para finalizar, uma frase de Ellen Dean, uma conversa com Catherine. Ela diz: todos os pecadores seriam infelizes no céu. E essa frase, para mim, faz muito sentido. E o que eu vou dizer aqui não é uma ideia minha, é uma ideia do Wesley, que ele já explanou para mim, e fez muito sentido. Se o céu é um lugar de harmonia, de igualdade, como uma pessoa que tem prazer em ter mais que os outros, ou estar em posições privilegiadas da hierarquia terrena, vai conseguir ser feliz no céu, onde nós não seremos distinguidos por essas questões? Fique com essa pergunta básica para pensar, e nos vemos então no próximo livro ou em um próximo trecho deste livro aqui. Tchau, tchau.